Existe algum jogador mais polarizador na NBA moderna do que Kyrie Irving? É difícil encontrar outro jogador capaz de dividir opiniões tão drasticamente. Quando seu nome surge nas conversas, alguns afirmam que ele é o jogador mais talentoso da história da NBA, enquanto outros o veem como um menino mimado que só causa problemas para as equipes que apostam nele. Mas afinal, quem está com a razão? Selecionado como a primeira escolha no draft de 2011, após apenas 11 jogos na faculdade, Kyrie logo se tornou um ídolo para os fãs de basquete, ao estrelar um dos comerciais mais virais da história, o que lhe rendeu até um papel em seu próprio filme. Ele chegou na liga com um carisma e habilidades que rapidamente o tornaram um dos favoritos. Sua habilidade de driblar e finalizar embaixo da cesta é quase mágica, fazendo os fãs levantarem de suas cadeiras com frequência. Mas essa magia dentro de quadra veio acompanhada de uma série de questões fora dela. Desde que decidiu deixar os Cavaliers, Kyrie passou de herói a vilão. Será que ele realmente merece essa reputação? Ou a mídia criou uma imagem exagerada e egocêntrica de um dos armadores mais icônicos da história da liga? Vamos analisar. A história de Kyrie mudou completamente em 2017. Naquela época, ele, LeBron e os Cavs tinham acabado de perder para o Golden State Warriors nas finais. Durante a pré-temporada, Kyrie estava obcecado em ter seu próprio time. Cansado de viver à sombra de LeBron James, ele queria um novo desafio e pediu para ser trocado, algo que ele explicou mais tarde em uma entrevista com Stephen A. Smith, dizendo que foi uma decisão armada. Kyrie não guardava ressentimento contra LeBron, mas também não falou com ele antes de tomar a decisão. Ele precisava falar com LeBron? Claro que não. Todos são adultos e tomam suas próprias decisões. Foi a melhor maneira de fazer isso? Provavelmente não. Mas os Cavaliers o enviaram para o Boston Celtics em troca de Isaiah Thomas. Kyrie finalmente encontrou sua nova casa, certo? Em um primeiro momento, parecia que sim. Ele até prometeu aos torcedores e à organização que renovaria seu contrato no ano seguinte. A empolgação em Boston era palpável. Torcedores estavam ansiosos para ver o que Kyrie poderia fazer com uma equipe jovem e talentosa. Porém, as coisas começaram a dar errado. Ele reconheceu que seus problemas no joelho o afetavam mais do que deveriam e, para piorar, os Celtics sofreram a terrível lesão de Gordon Hayward logo na abertura da temporada. O trauma daquela lesão abalou a equipe e Kyrie, que já estava lidando com suas próprias questões físicas, não conseguiu ser o líder que a equipe precisava. Seu primeiro ano em Boston terminou com uma derrota nas finais da conferência para os Cavaliers, sem que Kyrie pudesse jogar nos playoffs. No segundo ano, os Celtics foram eliminados na segunda rodada pelos Milwaukee Bucks. Kyrie jogou, mas falhou em ser o líder que a equipe precisava, especialmente em um time repleto de talento. Talvez ele ainda não estivesse maduro o suficiente para assumir tal responsabilidade, e sua capacidade de liderança e conexão com os companheiros não se mostraram fortes nos momentos decisivos. Houve relatos de desentendimentos no vestiário e uma falta de química que não poderia ser ignorada. Quando assinou com o Brooklyn Nets, sem deixar nada em troca para os Celtics, Kyrie se tornou odiado por todos os torcedores de Boston. Esse ódio é evidente até hoje em qualquer jogo no qual ele visita o TD Garden. Mas, pelo menos, só uma franquia nutria esses sentimentos contra Irving. Os demais general managers e fãs desejavam um jogador do seu calibre em seus times. Afinal, ele já havia provado ser um campeão da NBA. Os Nets, comandados por Sean Marks, foram os sortudos a conseguir seu talento. A parceria com Kevin Durant prometia ser uma das mais emocionantes da liga. Mas todos sabemos o que aconteceu a seguir. Não foram apenas as lesões do trio de superestrelas que complicaram a trajetória do Brooklyn Nets. Kyrie Irving também enfrentou diversas controvérsias que o mantiveram fora das quadras por longos períodos. A pandemia de Covid-19 trouxe muitas mudanças, incluindo a exigência de vacinação para todos os trabalhadores no estado de Nova York. Para Kyrie, que já havia acumulado dezenas de milhões de dólares ao longo de sua carreira, o dinheiro não era o problema. Ele simplesmente não acreditava na vacinação obrigatória e considerava um absurdo que um país como os Estados Unidos pudesse forçá-lo a tomar uma decisão tão drástica sobre sua saúde. Assim começou sua cruzada contra Sean Marks e o prefeito Eric Adams. A resistência de Kyrie à vacinação gerou uma série de reações. Parte da mídia e dos torcedores o viam como um mártir, alguém que estava lutando por seus direitos individuais. Outros o viam como um irresponsável, alguém que estava colocando seus próprios interesses acima da saúde pública e do sucesso de sua equipe. Essa controvérsia apenas aumentou sua imagem polarizadora.
Além da questão da vacinação, Kyrie também se envolveu em outras polêmicas. Ele fez comentários sobre a Terra ser plana, o que gerou bastante discussão e críticas, embora tenha afirmado posteriormente que suas declarações foram mal interpretadas e que ele estava apenas questionando o que lhe era dito, o dano já estava feito. Ele também se ausentou de jogos por motivos pessoais, sem explicar claramente suas razões, o que deixou os torcedores e a organização dos Nets frustrados. A capacidade de Kyrie de criar momentos mágicos em quadra é inegável. Suas habilidades de drible, finalização e pontaria são de outro mundo, mas seu comportamento fora das quadras e as constantes controvérsias levantam a questão: será que vale a pena? Alguns acreditam que o talento de Kyrie supera seus defeitos, enquanto outros acham que ele nunca será capaz de liderar uma equipe ao título devido às suas distrações e inconsistências. Assim, Kyrie Irving permanece um dos jogadores mais fascinantes e debatidos da NBA. Sua carreira é um estudo de contrastes, o gênio em quadra e o enigma fora dela. E enquanto ele continuar jogando, as discussões sobre seu verdadeiro legado na NBA certamente continuarão. Os fãs de Brooklyn e a maioria das pessoas questionavam Kyrie. Como você pode ser tão egoísta a ponto de não querer se vacinar? Não percebe que isso diminui nossas chances de vencer? Mas a realidade é que a decisão de Kyrie de não se vacinar não era apenas por motivos pessoais. Ele estava defendendo todos os trabalhadores que também não queriam ser forçados a se vacinar. De certa perspectiva, isso pode ser visto como um ato corajoso, apesar de muitos o considerarem egoísta. Mas o drama não parou por aí. Kyrie postou um link para um documentário da Amazon, que gerou mais controvérsias. Ele queria defender sua liberdade de expressão e ter o direito de postar o que quisesse em suas redes sociais pessoais. No entanto, isso não agradou Adam Silver nem Sean Marks, e Kyrie recebeu uma lista de exigências que precisava cumprir para voltar a jogar. Essas exigências, que ele considerava distópicas, só aumentaram sua frustração. Seu tempo em Brooklyn terminou como começou, com todos se perguntando como o próximo trio de superestrelas se sairia se todos estivessem saudáveis. Irving foi visto por muitos como um câncer no vestiário, com uma atitude considerada infantil. Para alguns, o basquete parecia mais um hobby do que um trabalho para ele. Algumas franquias o viam mais como um problema do que uma solução, e seu valor como jogador de basquete havia diminuído. Desde 2017, ele não chegava às finais da conferência. Por que uma equipe arriscaria o equilíbrio de seu vestiário para trazer um jogador lendário que parecia ter passado seu auge? A resposta veio de um dos melhores investidores da América, Mark Cuban. Ele queria Kyrie ao lado de Luka Doncic. Cuban sabia do potencial de Doncic, especialmente depois de perder Jalen Brunson para os New York Knicks, e se arrependeu de não ter pago o que Brunson merecia. Assim, ele apostou em Kyrie, o jogador que toda a mídia odiava e que até alguns fãs tinham parado de acreditar. A mudança de atitude de Kyrie em apenas um ano foi completamente incrível. Todos pensavam que os Mavericks tinham contratado Kyrie por alguns meses, esperando que ele assinasse com os Los Angeles Lakers de LeBron James depois que seu contrato expirasse. Afinal, Kyrie sentia-se em dívida com LeBron por ter sido a causa da separação de um time inigualável. Mas não. O primeiro sinal da mudança de Kyrie foi no verão, quando Kyrie Irving assinou o contrato que o manteria jogando em Dallas pelas próximas temporadas. Pela primeira vez, Irving sentiu-se à vontade, livre para ser ele mesmo. Mark Cuban ofereceu a ele a liberdade, tanto dentro quanto fora das quadras que Kyrie sempre desejou. Mesmo após o desastre da temporada passada, em que os Mavs nem conseguiram se classificar para o play-in, Irving se comprometeu com a franquia que apostou nele. Sua química com Luka Doncic era imbatível, e ambos sabiam que, se Cuban e Harrison encontrassem um bom elenco de apoio, o céu seria o limite. Muitos fatores contribuíram para isso, mas o mais importante foi a maturidade. Kyrie tinha apenas 25 anos quando quis se tornar o alfa. Ele tinha apenas 25 anos quando decidiu ir para o Boston Celtics. Seu tempo com LeBron havia sido tão mágico que o armador pensou que havia aprendido a fórmula para vencer. Ele esperava encontrar o sucesso que não tinha encontrado em sua época com os Cavs antes da chegada de LeBron, mas não estava totalmente ciente de que jogava ao lado de um dos maiores de todos os tempos. Um jogador que faz parecer fácil liderar uma equipe. Kyrie não percebia que parte de seu sucesso em Cleveland se baseava na atenção que LeBron atraía, aliviando a pressão sobre ele. Essa é uma lição que só o tempo lhe permitiu aprender. Vencer na NBA é extremamente complicado quando você está rodeado de jogadores comuns, sem um jogador geracional ao seu lado para facilitar as coisas. As chances de ganhar um anel são mínimas na melhor liga de basquete do mundo, onde uma franquia vence e 29 perdem.
Irving foi abençoado por Deus com um talento enorme para jogar basquete. Talvez, como seu barbeiro diz, ele seja o jogador mais tecnicamente habilidoso que já pisou em uma quadra da NBA. Seu repertório é tão vasto que ele consegue encontrar a solução para qualquer situação em questão de segundos. Seu estilo e elegância são emulados por todos os jovens jogadores que um dia aspiram a chegar à liga. Mas para Kyrie, é mais do que apenas basquete. Você pode não gostar da abordagem dele em certas questões sociais, mas ele é um homem que defende seus ideais. Kyrie Irving é uma das estrelas nos últimos anos da NBA. Aparentemente ele está no caminho certo e conseguindo reviver seu nível de basquete que gerou fãs ao redor do mundo todo. E para você, Kyrie vai conseguir ganhar um título da NBA novamente? Vai conseguir ajudar sua franquia, sendo um verdadeiro líder e inspirando todos seus companheiros? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever e deixar seu like. Até o próximo vídeo.